Poema 122. Homens, não estranhem. Seus desejos nem sempre se realizam em razão das nuvens existentes em seu espírito. Conforme expliquei anteriormente, o mundo espiritual é constituído de 3 planos: paraíso, intermediário e inferno. E esses 3 em 3 níveis, que perfazem um total de 9 níveis. Cada nível se subdivide em 20 camadas, ou seja, cada nível de 20 multiplicado por 3 chega a 60, que por sua vez, multiplicado por 3, totalizam 180 camadas. Eu as denomino de camadas do mundo espiritual. Acima dessas camadas encontra-se o Deus Supremo que preside o universo. O ideograma Su da palavra Sushin, Supremo Deus, está constituído de 3 traços horizontais e de um traço vertical que cruza os horizontais no meio. Na parte de cima há um sinal gráfico inclinado para a esquerda. Acho esta constituição muito interessante. A seguir, explicarei detalhadamente a relação entre o ser humano e seu espírito. O ser humano possui um espírito, Seirei, cuja configuração é a mesma do corpo físico. No centro deste encontra-se a consciência, Kokoro, e na parte central desta a alma, Tamashi. Desta maneira, espírito, consciência e alma se sobrepõem triplamente a partir do plano maior para o mediano e deste para o menor. E é a alma que nos é concedida por Deus, que corresponde à própria consciência do bem. Na terra natal da alma, isto é, a origem, que também pode ser chamada de domicílio da alma, se encontra uma das 180 camadas citadas. Denominei essa origem de Yukon. Este se liga através do elo espiritual ao Genkon do ser humano. Sendo assim, seus pensamentos e atos são transmitidos incessantemente ao Yukon e deste a Deus. Observe que a ordem de Deus passa pelo Yukon e é transmitida ao ser humano através do elo espiritual. Por exemplo, uma pessoa traça vários planos e, apesar de se esforçar para concretizar seu objetivo, as coisas não correm como ela imaginava ou tomam um rumo inesperado. Neste momento, ao olhar para trás e refletir atentamente, chega à conclusão de que existe um governante invisível que parece estar nos manipulando. Creio que a maioria das pessoas já passou por essa experiência. Na realidade, esse governante é a vontade de Deus, que nos é transmitida do Yukon. Portanto, quando a pessoa age contra a vontade divina, por mais que se esforce, o resultado será oposto do esperado. Por essa razão, é preciso que o ser humano faça sempre uma profunda reflexão para ver se o seu pensamento está ou não de acordo com a vontade de Deus. Se a pessoa estiver mal intencionada, agindo em interesse próprio, essa conduta tornar-se-á um obstáculo à transmissão da vontade divina. Assim sendo, apesar de temporariamente as coisas parecerem estar correndo bem, no final, infalivelmente fracassarão. Por essa razão, ao elaborar um plano, é necessária uma cuidadosa autoanálise. Devemos examinar de forma minuciosa se o objetivo traçado visa o bem e se será ou não útil à sociedade humana. O interessante é que quando a pessoa é mal-sucedida devido aos maus pensamentos que impediram de corresponder à vontade divina, os pecados e impurezas que dão origem a esses maus pensamentos são extintos pelo sofrimento. Dessa forma, sua alma é polida e ela consegue estar em concordância com a vontade divina, alcançando o êxito. Na sociedade, existem inúmeros exemplos de pessoas que obtiveram sucesso após uma adversidade. Aliás, vemos principalmente exemplos daqueles que fracassaram várias vezes
e se tornaram extraordinariamente bem-sucedidos. O motivo disso encontra-se no princípio apresentado. Assim sendo, posicionar o domicílio da alma nas camadas elevadas do mundo espiritual é a única forma para nos tornarmos afortunados. Originariamente, a posição do espírito, Reikon, não é fixa. Está sempre oscilando para cima ou para baixo. Quanto mais leve, mais sobe, quanto mais pesado, mais desce. E qual será a causa que o deixa mais leve ou pesado? São as ações do ser humano pertencentes ao bem ou ao mal. A prática de boas ações e o acúmulo de virtudes reduzem os pecados e impurezas, tornando o espírito mais leve. Ao contrário, a prática e o acúmulo de más ações aumentam os pecados e impurezas, deixando-o mais pesado. Desde os tempos antigos há a expressão "o peso do crime", que exprime claramente seu significado. Dessa maneira, os pensamentos, as palavras e as ações do bem e do mal do ser humano são transmitidos diretamente a Deus através do elo espiritual. Por conseguinte, conhecendo-se este princípio, creio que a pessoa jamais poderá deixar de ser virtuosa. Coletânea série de Kahn, volume 3, Camadas do Mundo Espiritual, em 25 de agosto de 1949. Extraído do livro O Pão Nosso de Cada Dia, volume 2, página 53. Notas: Yukon. A título de referência, no ensinamento também intitulado Camadas do Mundo Espiritual, que consta na coletânea do Alicerce do Paraíso, volume 3, Meixo Sama denomina Yukon como sendo a matriz de cada indivíduo no mundo espiritual. Genkon, literalmente alma manifesta, contrasta com Yukon, que significa alma oculta. O Gen de Genkon é o mesmo de Genkai, mundo material, enquanto que o Yu de Yukon é o mesmo de Yukai, mundo espiritual. Dessa forma, é possível concluir que Meixo Sama empregou esse termo para mostrar a relação entre a alma, Genkon, e Yukon. É similar à relação existente entre o mundo material, Genkai, e o mundo espiritual, Yukai. Pecados e impurezas, Sumikegare, em japonês. O termo pode ser dividido em duas palavras, Sumi, que no âmbito legal se refere aos crimes, delitos e infrações, e no aspecto religioso significa pecado e descreve qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial qualquer desconsideração deliberada das leis divinas. Já a palavra Kegare significa impureza e é utilizada particularmente no shintoísmo como termo religioso que considera como causas típicas de Kegare o contato com qualquer forma de morte, parto, doença, menstruação, cuja condição pode ser remediada por meio de rituais de purificação.